mas nessa noite eu peço que você abra aí o texto, Marcos, nós estamos em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35 até o verso 41, tá bom? Alguém puxou minha orelha dia desses aí, falando que eu falei do texto e já comecei a ler o texto, então espera um pouquinho, tá bom? Como se tivesse um delay aqui, então eu vou tomar água e você acha aí Evangelho de Marcos, capítulo 4, tá bom? Marcos 4, a partir do verso 35. Se você está com a Bíblia aberta, você está comigo assim. Naquele dia, que dia? Foi um dia agitado para Jesus. Foi um dia terrível, um dia cheio de trabalho, um dia em que Jesus conviveu e atendeu uma multidão muito grande. Foi um dia de intenso trabalho. Eu não tenho tempo aqui para falar de todo o contexto, mas se você voltar do capítulo 3 e 4 do Evangelho segundo Marcos, você vai ver que Jesus estava trabalhando exaustivamente juntamente com seus discípulos. Então, naquele dia, que dia? Num dia de intenso trabalho, sendo já tarde, ou seja, no final da tarde, no momento em que o sol já havia se posto, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, eles quem? Os discípulos despediram a multidão e o levaram assim como estava no barco, e outras pessoas que estavam no barco também o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava quase a encher-se de água, e Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles então despertaram a Jesus e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou algumas versões, não te importa que morramos? E ele então, despertando do sono, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Por que vocês são tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa pergunta é importante para nós. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, fale ao nosso coração com essa palavra, com esse texto, com essa experiência de Jesus e os discípulos. Ó Deus, fale ao nosso coração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. O tema da nossa reflexão é o seguinte: como vencer as tempestades da vida. Se você conhece um pouco do Evangelho, você sabe que cada evangelho ou cada evangelista narrou a vida de Jesus de uma forma. Por exemplo, Mateus, ele constrói a narrativa dele a partir do referencial do Antigo Testamento, uma vez que o povo, o público, alvo que ele tinha era os judeus. Lucas, como médico, então ele vai contemplar os marginalizados, as mulheres, ele vai incluir as mulheres no seu discurso, ele vai narrar alguns fatos que acontecem com as mulheres. João, já preocupado com a cultura helênica, vai falar então do logos, da filosofia, o logos, o verbo de Deus. Então, nós temos algumas expressões que estão no Evangelho de João, que não estão nos demais evangelhos sinóticos. E aqui temos o evangelista Marcos, que os historiadores vão dizer para nós que é a base de todos os outros evangelhos. Então, Marcos tem um propósito. Depois, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode ler o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, verso 1. Ele fala: o Evangelho segundo Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, qual que é a proposta de Marcos? É mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Então, essa pergunta no verso 41, ela é importante para nós. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse que consegue acalmar o mar e o vento ouve a sua voz? Esse é Jesus. E quem é esse Jesus? Esse Jesus é o Filho de Deus. Então, em todo o Evangelho de Marcos, Marcos vai tentar mostrar para nós as duas naturezas de Jesus. E é muito importante nós entendermos isso, porque a teologia nos apresenta essas duas verdades. Jesus tinha duas naturezas, diferentemente de nós, claro, porque nós somos humanos, então nós temos a natureza humana. Jesus estava encarnado, ou seja, Jesus era carne, Jesus habitou entre nós, conforme disse João, Jesus viveu entre nós, então nós temos a natureza humana de Jesus. É claro que você que está aí do outro lado da tela, você está pensando assim, então,
como que eu posso entender isso? Um exemplo, você tem sede, Jesus também teve sede. Você chora, Jesus também chorou. Você tem fome, Jesus, em dado momento, também teve fome. Tanto é verdade que quando ele estava diante da mulher samaritana, ele falou assim, tenho sede, vão lá pegar água no poço. Quando ele estava na cruz, ele falou, tenho sede, deram vinagre para Jesus. Jesus teve sono também, tanto é que ele estava dormindo, estava cansado. Então, a natureza humana de Jesus, então, isso não diminui a divindade de Jesus. E essas duas naturezas andam de forma paralelas, e isso é muito rico no Evangelho. Jesus, em alguns momentos, mostra a sua natureza humana, mas Jesus, em outros momentos, mostra a sua natureza completamente divina. Se em um momento Jesus dorme, tem fome, tem sede, em outro momento ele ressuscita Lázaro, e o único que tem poder sobre a morte é o Deus Todo-Poderoso. Ou em outro contexto, registrado também por Marcos, quando ele fala, filho, os teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus ficam murmurando e falam assim, mas quem é esse que pode perdoar pecados, sendo que só Deus pode perdoar pecados? Então, se Jesus é o Filho de Deus, ele logo pode perdoar pecados. Então, tudo isso é para mostrar que aqui nós temos essas duas naturezas de Jesus no texto. Nós temos o Jesus que tem a sua vida e demonstra a sua natureza humana, ele está dormindo, mas nós temos também o Jesus que acalma a tempestade e que faz da tempestade virar uma bonança, um tempo de tranquilidade, e nós veremos isso no texto. Então nós temos algumas perguntas que regem esse texto e marcam essa narrativa de uma forma muito profunda. Por exemplo, nós temos uma pergunta muito eu diria assim, inquietante dos discípulos. Quando os discípulos, então, veem o mar revolto, veem que não tem outra situação e dizem assim para Jesus, mestre, não te importa que pereçamos? Senhor, nós vamos morrer. E o Senhor não vai fazer nada? Essa é uma pergunta, mas é a pergunta dos discípulos. A outra pergunta vem de Jesus. E Jesus então olha para eles e fala assim, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês têm medo? Por que vocês deixaram o medo dominar a vida de vocês? Vocês não têm fé? Então, se de um lado a gente tem os discípulos preocupados e perguntando para Jesus se ele não se importa com a morte deles, do outro lado nós temos Jesus falando assim para eles, vocês não têm fé? Então, é basicamente nessas duas vertentes que eu gostaria que essas duas vertentes se encontrassem numa mesma pessoa chamada Jesus. É o Jesus que tem poder sobre o mar, sobre o vento, mas é o Jesus que também está dormindo. E eu gosto de uma frase que sempre cito quando prego nesse texto, e faz muitos anos que eu não prego nesse texto, que eu digo assim, nós como seres humanos não queremos um Jesus que dorme. Se você está aí me ouvindo, você certamente concorda nessa tese. Nós não queremos um Jesus que dorme, e ao mesmo tempo, Jesus não quer discípulos que não têm fé. Então, se nós não queremos um Jesus que dorme, o Jesus que nós cremos e pregamos não quer que os seus discípulos também não tenham fé. E assim nós precisamos então entender esse tema e responder essa pergunta, como vencer as tempestades da vida? Eu sei que você está aí do outro lado pensando nas tempestades que assolam o nosso país. E é claro que a tempestade aqui é uma figura de linguagem, no caso dos discípulos e de Jesus, vivenciaram de fato e de verdade a tempestade física, mas para nós essa pode ser uma figura de linguagem e nós podemos entender a tempestade como uma situação adversa, essa situação que chega até nós sem avisar e mexe com toda a nossa estrutura, tempestade que arrasa a nossa vida, arrasa a nossa esperança, tempestade que pode ser um desemprego, pode ser uma enfermidade, tempestade que pode ser um acidente, uma catástrofe, pode ser uma pandemia, pode ser uma situação inexplicável, pode ser algo que foge do nosso controle, tempestade pode ser uma proposta ou uma situação de desilusão. Por exemplo, no ano passado eu vivi uma grande tempestade na minha vida, fui para o centro cirúrgico, fiz uma cirurgia que eu não estava esperando, depois passei o resto do ano em tratamento, muito difícil, fiquei internado novamente, passei por uma tempestade. Então, para minha experiência próxima, última, a tempestade foi a situação da minha cirurgia, eu não estava esperando.
Não esperava que a minha saúde ficasse tão debilitada. Então, a tempestade é essa circunstância que chega sem avisar e mexe com toda a nossa estrutura. É um problema sem solução. E a minha pergunta para você nesse momento é o seguinte: quem aqui na virada do ano, entre aspas, no Réveillon, pensava que viveria ou que teria que transformar toda a sua vida e enfrentar um camarada chamado coronavírus? Quem? Quem? Eu comecei o ano com os meus planos, com os meus projetos, com os projetos da minha igreja. Nessa semana, conversava com o Lucas, assim, nós tínhamos o planejamento da Escola Bíblica Dominical. Hoje, nós gostaríamos muito, que hoje é o dia da IBD, de fazer um programa específico, e nós não tivemos essa possibilidade, porque veio a tempestade sobre nós, e quando vem a tempestade, a gente não fica preocupado com questões periféricas. Nós queremos salvar a nossa vida, queremos superar, vencer a tempestade. Então a pergunta que vai nortear a nossa vida, e eu quero aqui responder essa pergunta com 3 pontos: como vencer a tempestade? Então nós responderemos essa pergunta em 3 pontos, tá bom? Se você quiser anotar, siga aí anotando, tá bom? Eu fiz uma divisão do texto aqui bem interessante, eu acho que você vai aprender de forma bem didática, tá bom? Em primeiro lugar, nós conseguiremos vencer as tempestades da vida se conciliarmos a obediência a Cristo e a tempestade. Isso aqui é importante. Nós precisamos entender e conciliar obediência a Cristo e a tempestade. Eu vejo muita gente preocupada com esse momento e ficam assim, focando apenas na tempestade. O Fábio falou sobre isso pela manhã, que nós não podemos focar nessa vida, nessa questão terrena, mas nós temos que olhar sim para a tempestade, temos que contemplar tudo aquilo que está acontecendo, mas a tempestade, de certa forma, pode tirar o nosso foco das coisas de Deus. Se nós não tomarmos cuidado, a gente fica concentrado apenas na tempestade. O que eu estou querendo dizer? Se nós não tomarmos cuidado, a gente só fala de coronavírus, de pandemia, de crise, e nós não saímos dessa crise nunca, mas ela é uma tempestade. Mas nós precisamos conciliar obediência a Cristo e a tempestade. Se você está com o texto aberto, me acompanhe. Naquele dia, verso 35, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. A palavra de Jesus é valiosíssima aqui. Jesus está falando o seguinte: passemos para outra margem. Se Ele está prometendo que nós vamos chegar na outra margem, nós chegaremos na outra margem. Então, por que duvidar que nós chegaremos na outra margem? E aqui que é o ponto-chave. Nós precisamos conciliar essa obediência a Cristo e a tempestade. Jesus falou que nós chegaríamos do outro lado, e os discípulos não entenderam isso. Eles ouviram essa palavra de Jesus, eles ouviram Jesus falando que eles chegariam do outro lado, mas eles não creram nessa palavra. Assim como muitas pessoas também não creem nas promessas de Jesus. Jesus falou para nós que estaria conosco e andaria do nosso lado todos os dias, e quantas vezes nós ficamos preocupados, ansiosos e até duvidamos se Jesus está andando conosco. Mas Jesus falou: eis que estou convosco. Quantas vezes nós não desfrutamos da paz de Jesus, da paz que Ele falou que colocaria no nosso coração? Deixo-vos a paz. Ele falou que essa paz invade o nosso coração, e essa paz tira do nosso coração completamente a preocupação, essa questão de ficar completamente aflito, preocupado. Essa paz está no nosso coração, a promessa de Jesus. Por exemplo, a outra promessa que eu absorvo de Jesus é da alegria. Ele falou para nós que Ele nos daria uma alegria, e essa alegria seria uma alegria eterna, uma alegria que não passaria de forma nenhuma. Então nós precisamos crer na palavra de Jesus, e aqui os discípulos ouviram isso: passemos para o outro lado da margem, ou seja, nós vamos chegar do outro lado da margem, mas eles não conseguiram conciliar obediência a Jesus e a tempestade. Diz o texto que eles se despediram no verso 36 da multidão, e assim a multidão foi embora, eles entraram no barco e outros barcos seguiam. Então, é muito curioso a gente pensar nisso. A tempestade, quando abate sobre a nossa vida, não abate somente sobre nós, abate sobre outras pessoas. Nós às vezes ficamos pensando que nós somos os únicos que estamos sofrendo com a pandemia, por exemplo, com a tempestade da vida. Isso não é verdade. O sofrimento está sobre todos, e tem muita gente sofrendo. Hoje eu acompanhei uma senhora
no nosso condomínio, onde a gente mora, e ela falava isso. Olha, nós ainda temos isso, isso e isso, tem pessoas que não têm. Então ela viu a quantidade de donativos ali na garagem da nossa casa e perguntou qual era o destino daquelas doações. Eu então comecei a explicar para ela que nós estávamos tentando cuidar de algumas famílias que Deus tem colocado em nossa caminhada como igreja. Tem pessoas que estão mais necessitadas do que nós, tem pessoas que estão sofrendo tempestades ainda maiores do que nós. Eu ainda tenho aqui alguma certa confiança, uma certeza de algumas realidades que envolvem a minha vida, como por exemplo, eu tenho certeza hoje que eu tenho medicamento para o meu tratamento para o próximo mês, mas tem pessoas que não têm essa certeza, então elas estão vivendo, além da tempestade do coronavírus, uma outra tempestade, uma tempestade de insegurança ainda maior, e aqui nós precisamos lembrar que nós precisamos conciliar confiança, obediência com a tempestade está acontecendo? Sim, mas nós precisamos obedecer à voz de Jesus, porque a voz de Jesus é a voz que nos guia. Se Jesus falou, passemos para o outro lado, nós passaremos. Como nós chegaremos do outro lado? Aí é uma outra história, mas nós vamos chegar do outro lado. Se você é membro da nossa igreja, da Igreja Batista Nova Canaã Sorocaba, você está aí nos acompanhando, eu vou falar uma coisa que tem tudo a ver com a gente. Se Deus falou para nós que nós teremos o nosso templo, nós teremos o nosso templo. Quando vai ser, eu não sei. Fica um monte de gente perguntando, com ansiedade, né? A gente já está assim, sonhando em invadir a nova construção depois da quarentena, mesmo sem telhado, e falar assim, essa é a nova construção que nós vamos consagrar ao Senhor. Mas é a nossa realidade. Se Jesus falou, nós vamos chegar lá. Se Ele falou, eu confio nele. E aí vem esse cenário político, por exemplo, dos 2, 3 últimos anos, que vem mostrando para nós que nós não podemos confiar nos homens. Maldito o homem que confia na palavra do homem, mas bendito aquele que confia no nome e na palavra do Senhor. E Jesus falou, nós vamos passar e nós vamos chegar do outro lado. E aí vem essa certeza, e nós podemos então ficar com o nosso coração firme na certeza dessa promessa de Jesus. Outra promessa, que a nossa alma não perecerá no inferno, João 3,16. Nós cremos nisso, então nós cremos na vida abundante que Jesus nos dá, chegaremos do outro lado. Até chegar esse momento de desfrutar plenamente a vida eterna, nós passaremos por tempestades, mas enquanto isso não acontecer na nossa vida, essa presença plena na eternidade, nós então teremos que enfrentar as tempestades e conciliar obediência a Cristo e a tempestades. Então eu fico olhando e pensando assim, quando a gente olha para a vida de Jonas, por exemplo, a gente entende o sofrimento de Jonas. Não sei se todos que nos acompanham conhecem a história de Jonas. Jonas foi o profeta que desobedeceu a Deus e por punição ele foi engolido lá pelo grande peixe, o único que a gente conhece que é grande o suficiente para engolir uma pessoa, uma baleia ou algo do gênero, falava isso para o Timóteo. O Timóteo falou assim, mas será que ele cabe dentro? Será que papai, ele ficava de pé? Será que ele rodava? Eu não sei, Timóteo, não sei, cara. Eu sei que o único peixe grande que a gente tem, que pode caber uma pessoa dentro, é a baleia. Então a gente crê que é a baleia. E aí então, eu explicando para ele, falando assim, ele está sofrendo porque ele desobedeceu a Deus. Mas nem sempre as tempestades da nossa vida vêm sobre nós por conta de desobediência. Nesse caso aqui, eles não estavam em desobediência, estavam? Claro que não. Os discípulos estavam cumprindo a voz de Jesus, cumprindo o que Jesus estava pedindo, e mesmo assim estavam sofrendo. Queridos, esse é o dilema antigo da humanidade, que inclusive está no livro de Jó, depois a gente precisa estudar isso, que o justo também sofre. Haja vista o nosso Senhor Jesus Cristo, o justo, o perfeito, que sofreu e deu a sua vida para morrer na cruz do Calvário. Então, nós precisamos conciliar obediência com essa proposta de tempestade. Em segundo lugar, precisamos conciliar a presença de Jesus e a tempestade, que é outra questão muito difícil para nós. Jesus está no barco, mas mesmo assim a tempestade está lá fora. Me acompanhe, versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento. E aqui é muito curioso, porque o texto está dizendo para nós que do nada, ninguém esperava, levantou-se um temporal. É muito diferente de uma circunstância, quando a gente olha para o horizonte e vê
que vem lá um temporal. Nós que somos aqui do interior, e eu que sou um pouco mais do interior ainda, um pouco mais caipira, a gente fala assim, está formando um tempão lá. E aí vem o tempão. E aí, quando a gente, por exemplo, está na praia, tirando um tempo de férias, eu estou com saudade de tirar férias, e aí a gente está na praia, você vê o tempo se formando lá na frente, vem chegando, e daqui a pouco vem a chuva, e algumas vezes vem uma tempestade. E quando eles subiram nos barcos, não tinha nenhum cenário de que haveria tempestade. Aplicando isso, quem pensaria no começo de março que nós teríamos uma restrição, um isolamento, um distanciamento tão grande como esse? Que tempestade! Nós não fomos avisados. Inclusive, passamos o carnaval tranquilo, vendo o povo fazendo a bagunça deles aí normal, a gandaia tranquilo, estava tudo normal. E veio de repente a tempestade. É essa a situação. Eles estavam no barco, 37, e levantou-se grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco. É engraçado como Mateus fala que o barquinho era varrido. E aí você que faz o trabalho de casa sabe que conforme você vai varrendo a sua casa com a vassoura, você vai empurrando as coisas. Então, para você ter uma noção da força do vento, não era um vento que balançava o barquinho, era um vento impetuoso, era um vento que varria o mar, era um vento que fazia com que o barco não tivesse nenhuma estabilidade. Então, é esse vento que vai abatendo sobre o barco, de modo que a água começava a querer entrar no barco. Então, era uma tempestade violenta. Eu não sei se você já teve a experiência de andar num barco, principalmente no mar, e é muito preocupante, pelo menos para mim, que tenho medo, de ver aquela onda vindo e falar assim, mas essa onda for um pouquinho, 10 centímetros maior, ela entra no barco. Agora, você imagina, no mar, e aí vem a onda e tenta entrar no barco, mas eles precisam conciliar a presença de Jesus e a tempestade. Se você olhar aí no verso de número 38, você vai ver que Jesus estava na popa, então Jesus estava no barco, esse é o ponto positivo, mas Jesus estava fazendo o que no barco? Dormindo sobre o travesseiro, e eu fiquei imaginando essa cena, a tempestade torando lá fora, os discípulos arrancando o cabelo, roendo as unhas, a turma desesperada, todo mundo lá com ansiedade a mil. E cadê Jesus? Jesus estava lá na polpa, dormindo. E a minha pergunta às vezes é, será que não respingou nenhum pingos de água sobre Jesus? Será que Jesus não ouviu a turma lá meio que desesperado, lá como que está? E será que vai para cá? Será que vai, o que vai acontecer? Aquele desespero. Mas Jesus estava dormindo. Eu tenho uma tese. Jesus estava dormindo porque ele confia plenamente em Deus, e Jesus estava dormindo para fazer com que os discípulos passassem por aquela tempestade. Amados irmãos, a tempestade não pegou Jesus e Deus de surpresa. O coronavírus não pegou Deus de surpresa. Deus é soberano, Deus conhece a história, Deus sabe tudo o que vai acontecer com a nossa vida. Nada fugiu do controle de Deus. Inclusive, eu creio que essa tempestade que os discípulos passaram era pedagógica, fazia parte do currículo. Eles tinham que passar, eles tinham que aprender aquela lição, eles precisavam aprender a confiar em Deus. Se eles não passassem por aquela circunstância, eles teriam medo no seu coração, e nós sabemos que depois das tempestades da vida, o medo vai batendo retirado do nosso coração, porque o nosso coração vai sendo dominado pela fé, pela certeza, pela confiança de que Deus está no controle. Então, se de um lado nós temos os discípulos completamente agitados e preocupados, de outro lado nós temos Jesus. E o que Jesus está fazendo, o Todo-Poderoso? Está dormindo com o seu travesseiro, de forma tranquila, e vem os discípulos e começam então a despertar Jesus, e eu fico lendo o texto, imaginando a cena. Não sei se você consegue. Para mim, pelo menos, é muito vívida essa imagem. Eles tentando acordar Jesus, e eu fico olhando para o texto, falando assim, a expressão que eles usam é mestre. Eu fico imaginando assim, mestre, mestre, mestre. Eu me recordo muito do meu filho. Quando meu filho está em algum apuro, por exemplo,
ele me chama assim com muita intensidade e ele fica completamente desesperado. Dia desses ele mexendo em umas caixas de papelão lá e aquelas caixas caiu sobre ele, então ele ficou desesperado pensando que o mundo estava caindo sobre ele e começou a me chamar assim com uma intensidade, com uma voz diferente. Eu falei, uau, aconteceu alguma coisa diferente. E eu fico imaginando assim os discípulos. A gente conhece um pouco do temperamento dos discípulos. Eu não consigo imaginar assim Pedro, vamos imaginar Pedro assim, falando assim, Jesus, ô mestre, o senhor está dormindo, ô mestre, não dá para o senhor acordar? Lembra de João. João era filho do trovão, tinha a voz poderosa. Eu não consigo imaginar João chegando, ô mestre, será que não dá para o senhor aliviar um pouquinho aí o cochilinho e vir nos ajudar? Não, eles estavam desesperados, eles estavam gritando, mestre, mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não está vendo, a gente está morrendo, o barco vai afundar, e o Senhor está junto, está tudo revirando aqui, as ondas estão revoltas, a água está caindo, a coisa aqui está ficando feia, a gente já não tem mais fé, o Senhor não está vendo tudo isso? Eles não conseguiram conciliar a presença de Jesus com o barco, porque eles ainda estavam pensando erroneamente que a presença de Jesus no barco seria um antídoto contra qualquer tempestade. E aqui entra um princípio bíblico muito importante. A expressão de Jesus, e Jesus não convida ninguém com proposta enganosa. Ninguém. Ninguém pode acusar Jesus de ter sido enganado. Pode acusar a religião, pode acusar alguns pastores que erraram, mas Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, tereis muitas tempestades, mas eu venci o mundo. Então por que eu estou dizendo isso? Porque ser cristão não é ser isento de tempestade. Ser cristão não é viver numa redoma espiritual. Ser cristão não é viver somente no aconchego do Pai e não sofrer com as intempéries da vida. Ser cristão não é viver naquela vida completamente reclusa, em que a pessoa não sofre, naquela bolha. A presença de Cristo Jesus deveria eliminar os temores, eles não deveriam ter medo do vento, eles não deveriam ter medo da circunstância, da força do vento, da água, muito pelo contrário, se Jesus estava no barco, eles deveriam descansar nisso. Eles já haviam visto Jesus realizando muitos milagres, eles já haviam visto Jesus operando várias vezes, manifestando e demonstrando o seu poder, então eles deveriam descansar. E a minha pergunta para você é essa também, você já não viu o poder de Jesus na sua vida tantas e tantas vezes, então por que você e eu duvidamos? Porque eu e você ainda estamos ansiosos, preocupados, estamos roendo as unhas, estamos arrancando o cabelo, estamos assim com uma vida ou com uma proposta nesse tempo de tempestade, como se nós não conhecêssemos a Jesus e como se Jesus não estivesse na nossa vida. A tempestade lá fora é muito grande, faz muito barulho, sim, é preocupante, sim. Eu estou aplicando agora. Coronavírus é muito preocupante para nós, sim. Nós estamos temerosos também, sim, mas nós temos certeza de que Jesus está conosco, que a presença dEle é uma realidade em nossa vida e assim nós podemos descansar nisso. Em terceiro e último lugar, nós conseguiremos vencer as tempestades se nós conciliarmos o sono de Cristo e a tempestade. Dá uma olhadinha comigo no verso 39. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Eu lembro até daquele hino, quando diz, ó mestre, o mar se revolta. E aí ele fala assim, sossegai, sossegai. Jesus se desperta e antes de dar uma dura nos discípulos, antes de colocar os discípulos em recuperação, Jesus vai para o foco do problema, para o vento, para a tempestade, ele olha para o mar, ele diz ao mar, acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança, a calma voltou. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos crer que em breve nós viveremos de novo na bonança. Fala um amém aí do outro lado. Cuidado, hein? Pode ser muito fervoroso não, hein? Estou brincando com vocês. Diga um amém. Porque tem algumas pessoas que estão vivendo
tão dentro da tempestade, estão tão envolvidas, estão tão focadas nisso, que parece que não tem esperança de que as coisas voltarão à normalidade. Infelizmente eu vejo gente e ouço gente falando assim, mas será que a gente vai um dia poder se reunir? Claro que vamos. Eu tenho plena certeza. Como disse Jesus, nós passaremos. Se nós nos reunirmos aqui, nós nos reuniremos na glória. Simples, tranquilo. E lá a gente não vai fazer live, ter microfone, ensaiar as vozes, instrumentos. Não, lá a gente vai cantar, tudo é transformado, tudo é maravilhoso, tudo é revestido de glória, diferente. Então, irmãos, vamos descansar no poder de Deus. Teremos tempo de novo, sim, de bonança. E se essa bonança não for aqui, será na eternidade, como o Fábio falou pela manhã. Ele vai enxugar os nossos olhos, Ele vai curar a nossa dor, Ele vai nos abençoar, porque Ele é Jesus. E o autor aos Hebreus vai dizer para nós que Ele é o mesmo, Ele continua sendo o mesmo Jesus que foi ontem, é hoje, Salvador, cura, resgata, transforma e o será eternamente. Então nós viveremos de novo sim na bonança. E o que é bonança? A ausência de tempestade. Eu no ano passado, quando eu estava vivendo aquele calor do momento ali da minha saúde, quando eu vi o meu corpo perdendo peso, eu vi a anemia corroendo a minha saúde, eu pensava, eu vou sair dessa, não sei quando, mas eu vou sair dessa. E algumas pessoas até pensavam que eu não sairia. Mas a bonança chegou, a bonança chegou. E alguém vai falar assim, mas você não está 100%. 100% não, mas estou quase lá. Estou animado aqui, estou fazendo meu trabalho, estou cumprindo meu ministério. A bonança chegou. E a bonança vai chegar para nós, para a nossa igreja, para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso país. Está turbulenta a coisa aí, né? Vai chegar a bonança, vai. Nós precisamos crer nisso. A tempestade vai cessar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus está no barco da nossa vida, Jesus está no comando. E quando a gente pensa que Ele está dormindo, Ele se levanta e fala com o mar. E quando a voz de Jesus é direcionada para o mar, tudo cala, tudo se aquieta e a vida volta à normalidade. Graças a Deus por isso. E aí, depois de fazer tudo isso, Ele volta para os discípulos e diz o seguinte, olha, vocês são tímidos, né? Vocês são meio temerosos demais. Eu diria assim, vocês são muito medrosos. Como é que vocês não têm fé? Vocês não creem na minha palavra? E aqui é uma dura, hein? E é duro ouvir isso, uma repreensão dessa, hein? Se a gente aplicar para a nossa vida, a expressão de Jesus é o seguinte, vocês não têm fé na minha palavra, vocês não confiam no meu caráter, vocês não confiam nas minhas promessas. Se eu falei que nós vamos passar para o outro lado e nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar. Então por que você está duvidando? E aí você pode aplicar essa verdade, essa pergunta de Jesus em várias áreas da sua vida. Além dessa tempestade do coronavírus, se você estiver passando por uma tempestade muito grande, coloque essa pergunta. Se Jesus falou, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai realizar. Aliás, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E tem muita gente que não leva isso muito a sério, não é verdade? Tem muita gente pensando que a história da igreja, o fato de que nós estamos anunciando a segunda vinda de Jesus. Ele prometeu que ia para a cruz. Aí até o Pedrão, lembra do Pedrão? Não, é melhor o senhor não ir, é melhor o senhor não... Não, fica aqui com a gente, o senhor é tão querido nós. A cruz não, é muito sangrento. E aí ele falou assim, para trás de mim, Satanás, eu vou para a cruz. E foi para a cruz. Ele falou que destruiria o templo em 3 dias, e destruiu. Ressuscitou, ele ressurgiu. Ele falou que deixaria o Espírito Santo, e deixou o Espírito Santo. Nós sentimos o Espírito Santo, recebemos o consolo do Espírito Santo. Graças a Deus, mais uma promessa de Jesus. Mas Ele prometeu que Ele vai voltar. E Ele vai voltar. E quando Ele voltar, todas as tempestades acabarão e nós viveremos uma bonança eterna para a glória de Deus. E não teremos mais choro, luto, tristeza, política, falta de dinheiro, saúde, nada. E aí, quando a gente ouve essa voz de Jesus, 41, eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, olha, quem que é este? Quem que é este que até o mar e o vento lhe
obedece. Eu quero encerrar minha fala com essa pergunta: quem é este? E eu aqui fiz um arrazoado, fiz várias anotações, mas o nosso tempo está indo embora. Eu estou aqui sem relógio, a minha equipe vai me ajudar aí. Que hora que é aí? Nós já falei demais. Quem é esse? Esse é Jesus. Marcos 1:1, esse é Jesus, o Filho de Deus. Então, quem pode acabar com as tempestades da nossa vida e trazer plena bonança? Jesus. Quem é este? Este é Jesus. E a minha pergunta é: você já é de Jesus? Você já se entregou a Jesus? Você já colocou a sua vida nas mãos de Jesus? Você já orou a Ele pedindo que Ele entre na sua vida, que Ele controle as suas tempestades? E a canção que nós vamos entoar e vamos louvar a nosso Deus diz o seguinte: se o mar e o trovão se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei, eu descansarei. Então a minha oração e o meu pedido a você é que você cante essa canção com a gente e que você descanse o seu coração aflito, temeroso, ansioso e preocupado. Descanse. E a minha pergunta é: quem é este? Este é Jesus, o Todo-Poderoso. Esse é Jesus que acalma a tempestade. Esse é Jesus, o Filho de Deus.